Nas margens do Rio Jordão recorda-se o batismo de Jesus. Os frades da Custódia da Terra Santa foram em peregrinação à margem controlada por Israel, enquanto o administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém foi àquela jordaniana. Foi em Betânia uma das etapas principais da viagem à Terra Santa dos bispos europeus e norte-americanos da Holy Land Coordination, no programa de visitas Gaza, Ramala e Jerusalém. Em Belém, 12 painéis repercorrem a história da Gruta do Leite. Numa exposição recém-inaugurada, a tradição que coloca Maria, Jesus e José em relação com esse lugar e se une àquela de muitas famílias que aqui conseguiram uma graça. O número de pessoas com diabetes na sociedade árabe triplicou nos últimos 15 anos. As sugestões sobre contraste e prevenção é do professor Naim Sherrad, do Rambam Hospital de Haifa. Em Madaba se encontra uma das escolas de mosaico mais antigas do Oriente Médio. Uma tradição antiga, retomada para se dar dignidade e esperança a quem, nesses últimos anos, se refugiou na Jordânia, fugindo da guerra. O rio que aguarda a peregrinação da Custódia da Terra Santa no domingo sucessivo à Epifania tornou-se bem mais rico de água do que de hábito pelas recentes e abundantes chuvas. Nas margens do Jordão, recorda-se o batismo de Jesus, festa que encerra o tempo do Natal. Não há apenas tempos fortes, mas nossa vida é feita sobretudo de normalidade. E como o batismo de Jesus marca o início da sua vida pública e de seu ministério, daqui por diante ouviremos sua pregação e procuraremos nos tornar discípulos e integrantes da Igreja. Apenas 2 dias antes, o administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pier Battista Pizzaballa, foi para outra margem, ao lugar reconhecido pela tradição precisamente como o lugar onde João Batista batizou Jesus, inclusive para comemorar o 20º aniversário do início das peregrinações modernas ao sítio, junto com toda a Igreja Católica Jordaniana e as autoridades do país. O rio, de fato, marca também o confim com a Jordânia. No lado controlado por Israel, segue em andamento a desminagem das suas margens, que está se tornando cada vez mais acessíveis. Agora a situação está muito melhor do que antes. Tiraram as minas, as pessoas podem vir visitar. Vejo muitos peregrinos que vêm e também muitos paroquianos. Muitos cristãos de vários lugares das nossas paróquias vêm aqui e pedem o batismo. Convidamos todos para virem visitar, rezar e ganhar a bênção desse lugar. Enquanto grupos de peregrinos vão às margens do Jordão, celebra-se o batismo da pequena Mariam. Escolhemos batizá-la hoje para que possa levar a alegria desse dia santo para a nossa casa, como Mariam fez no dia em que nasceu, quando nos trouxe muita felicidade. Durante a manhã, quem recebeu os franciscanos em Jericó, onde tem se desenvolvido uma boa convivência entre os muçulmanos e a minoria cristã, foram as autoridades locais. Além do prefeito, do governador e dos chefes de família, também o imame da mesquita vizinha. Nós dizemos que essa é a terra da paz, do amor e da humanidade. Essa é a Palestina, terra de santos e profetas. Dizemos que Jesus nasceu aqui, que permanecerá a terra da paz e que as boas relações entre muçulmanos e cristãos vão ficar ao longo dos anos. O trajeto continua seguindo a sequência dos acontecimentos narrada pelo Evangelho. Do Jordão, sobe-se até o Monte das Tentações para o deserto, onde Jesus se retirou durante 40 dias e 40 noites. Ele sai vencedor da tentação de modo a poder transmitir também para nós aquela mesma vitória. Nós também, diante das sugestões do mal, do pecado e do egoísmo, podemos ser pessoas livres. A
Betânia Dividida foi uma das etapas principais da viagem anual à Terra Santa da Holy Land Coordination. Além de Gaza, Ramala e Jerusalém Leste, esse grupo de bispos provenientes da Europa e América do Norte quis voltar a ver de perto, depois de 10 anos, o jardim de infância administrado pelas irmãs combonianas, que se encontra precisamente ao lado do muro de separação construído por Israel. Eu diria que a situação não melhorou. 10 anos atrás, nós tínhamos ainda a esperança de que o muro se abrisse, de que se resolvesse fazer ao menos um checkpoint, passar por um controle militar, que se encontrasse um modo para alguém poder atravessar esse muro. Muito pelo contrário, nos últimos anos o muro se fechou de vez e as crianças que vinham do outro lado, do lado palestino, não têm mais acesso à escola. As colunas de concreto com 9 metros de altura e o arame farpado não detiveram a pequena comunidade. Uma parte das irmãs se mudou para o outro lado do muro para continuar servindo o povo de Betânia, em árabe, Alzaria. Não é fácil vivermos numa situação de tensão, encontrarmos-nos às vezes presas entre esses dois povos que amamos e que integramos, mas que de qualquer forma se confrontam na nossa casa, precisamente no nosso jardim. Creio que seja muito importante os bispos conhecerem a situação assim como ela é, sem influência nenhuma de interesses de parte. Eles conhecerem a vida do povo assim, no lugar, e nesse caso, a nossa vida. Nós temos uma história para contar, a história desse pedacinho de muro, mas o muro tem mais de 800 quilômetros de comprimento e cada pedacinho tem sua história. O trabalho ao lado das crianças beduínas que nas colinas ao redor vivem em verdadeiras barracas de lata representa mais uma das atividades das irmãs combonianas contada aos bispos com muita comoção. Because they are working with the people in the neighborhoods, they're building... Elas trabalham com as pessoas que moram aqui, constroem pontes, procuram viver o Evangelho, não se deixam envolver pelos partidos políticos ou pelas ideologias. Seu testemunho é muito, muito importante na Terra Santa. É uma voz que precisa ser ouvida e seu exemplo fala muito claramente. It's a voice that needs to be heard and their example speaks very strongly. O fato delas estarem ali, apesar de tudo, de estarem ao lado das pessoas numa situação em que, do ponto de vista dos grandes, parece não haver solução. E, provavelmente, nesse momento não dá para haver solução. Porém, essas pessoas precisam viver. Portanto, precisam de alguém que viva com elas, que as ajude nas suas necessidades, que compartilhe a vida com elas. Esse é um sinal que nenhuma guerra, nenhum muro, nenhum ódio pode derrubar. Fio condutor da semana de visita foram as novas gerações à Holy Land Coordination. Passou inclusive pela faixa de Gaza, por Ramala e por Jerusalém Leste, acolhida pela igreja local. A finalidade é que eles ouçam, conheçam, para depois voltarem a seus países e darem voz às exigências da igreja e às suas perspectivas. Creio que seja fácil para nós, do Ocidente, especialmente em países como a Inglaterra, de onde provenho, colocar a cabeça debaixo da areia. Pensar que vivemos a milhares de quilômetros de distância e, portanto, tudo isso não nos diz respeito de verdade. Mas creio que muitas das nossas comunidades cristãs, quando nós voltarmos, se sentirão muito mais envolvidas e se interessarão de forma maior. Um local rico em história, assim é a Gruta do Leite, localizada próxima à Basílica da Natividade, em Belém. Sappiamo sempre dal Vangelo di Matteo che poi un angelo Sabemos pelo Evangelho de Mateus que um anjo aparece em sonho para José. Ele diz para levar Maria e a criança com ele e fugir para o Egito, precisamente porque Herodes quer matá-los. Segundo uma tradição muito antiga, esse é um dos lugares onde Maria parou para cuidar do bebê, para descansar e também para amamentá-lo. Si è fermata per prendersi cura del bambino, per riposare e anche per allattarlo. Esta gruta é composta por uma rocha branca. Segundo a tradição, enquanto Maria amamentava, uma gota de leite caiu nesta pedra, tornando-a completamente branca. A história de Jesus, Maria e José se une à de muitas famílias que alcançaram uma graça neste lugar e aqui deixaram relatos dos milagres que receberam.
Sono tantissimi i milagri che sono qui, la gente che vengono. Existem muitos milagres. As pessoas vêm às vezes quando têm dificuldade de ter uma família. Eles vêm rezar a Nossa Senhora, levam esse pó. E há muitos testemunhos que temos em uma sala. Mais ou menos até agora, há mais de 6.000 testemunhos que chegam aqui pelos correios. Più di 6.000 testimonianze che ci arrivano via la posta. Um local cheio de história que a partir de agora será contada por meio de 12 painéis explicativos. Tudo para que o peregrino conheça um dos lugares onde esteve a Sagrada Família. La idea era de que i peregrini che vengano qui possano leggere. A ideia é que os peregrinos venham aqui e leiam as fontes históricas dessa gruta. São, sobretudo, as fontes que procuramos na custódia e são informações que certamente podem ajudar muito os peregrinos que vierem aqui. Che sicuramente può aiutare tantissimo ai peregrini che vengono di qua. Ogni pannello, esatto, ha un suo senso. Cada painel tem seu próprio significado em objeto a que se refere. Partimos do nome e da história da igreja, das menções feitas à igreja nos evangelhos apócrifos. Os painéis estão em 6 idiomas. Temos a língua mais difundida, que é o inglês. Depois temos italiano, espanhol, polonês e temos em francês. E o idioma local, que é o árabe, já que estamos em Belém. Portanto, na terra da Palestina. Siamo a Betlemme, quindi in terra di Palestina. Uma ideia aprovada por este visitante. É uma alegria poder participar desse momento tão especial, que é a abertura, a inauguração dessa exposição, que conta um pouquinho dessa história, né, do que representa a Gruta do Leite. O diabetes atinge quase cada família na sociedade árabe. A porcentagem de população atingida por essa doença triplicou nos últimos 15 anos e é uma das mais altas no mundo. 50% das mulheres árabes entre 55 e 75 anos está com diabetes. O diretor do Instituto de Endocrinologia e Diabetologia de Rabban Hospital de Haifa, professor Naim Sherhat, atribui esse fenômeno a fatores genéticos, antes de mais nada, e em segundo lugar, a falta de estilo de vida saudável. كميل وراثي أو ميل جيني عند المجتمع العربي. Existe uma predisposição genética entre os árabes, mas o tipo de vida e de trabalho, o meio ambiente e a qualidade da comida têm condições de prevenir diabetes e obesidade. Nosso estilo de vida mudou. Passamos de uma sociedade que se alimentava com comida saudável e fazia esporte para uma sociedade fisicamente menos ativa e que come fast food. Tudo isso levou a uma manifestação mais difundida de obesidade e diabetes. هذا غير زاد السمنة وأدى إلى ظهور السكري بشكل كبير وواضح. O diabetes é um tipo de doença mais frequentemente nos pobres, pois a comida deles se baseia principalmente em carboidratos, especialmente no pão. As estatísticas apontam ainda que cerca de 90% dos diabéticos não faz esporte. O professor Sherhat explica que a responsabilidade pela limitação na difusão da doença fica por conta das famílias, em primeiro lugar, pois elas deveriam manter um estilo de vida saudável, e depois o Ministério da Saúde e das agências responsáveis pela saúde pública e pelos serviços sanitários, que devem monitorar o desenvolvimento da doença na sociedade e recomendar uma dieta correta. النصيحة العامة التقليل من النشويات، التقليل من السكريات والإكثار من الأكل. A sugestão geral é reduzir amido e açúcar e aumentar os alimentos que contêm fibras, como muitas verduras, que fazem muito bem. A qualidade da comida que se pode encontrar na bacia do Mediterrâneo é uma das melhores. Temos muita verdura, fruta, azeite, cereais, avelãs, amêndoas, legumes. Podemos comer peixe e carne magra. São todos alimentos saudáveis e benéficos e constituem uma dieta considerada entre as melhores. Haja vista as últimas etapas no âmbito da medicina e do tratamento, o professor Sherhat afirma: os novos remédios e os novos tratamentos dão 3 tipos de benefícios ao paciente diabético. O primeiro benefício
é o balanceamento dos açúcares. O segundo é a redução do peso. No entanto, o mais importante é a manutenção do coração e dos vasos sanguíneos em boa saúde e a redução do risco de doenças cardiovasculares. Para se lidar com a difusão dos diabetes, que se tornou um fantasma que ameaça a segurança da sociedade árabe, seria preciso todo mundo seguir essas sugestões. É preciso se manter um estilo de vida saudável, atividade física diária, prevenção da obesidade e comida saudável. Esse é o caminho mais eficaz para prevenir a doença ou mantê-la dentro de níveis estáveis. A cidade de Jerusalém, desenhada com peças de mosaicos, é uma das imagens mais conhecidas da Terra Santa bizantina. O mapa de Madaba se tornou o símbolo de uma cidade que conta com uma das escolas de mosaico mais antigas do Oriente Médio. Uma tradição antiga e preciosa para dar dignidade e esperança para quem, nesses últimos anos, se refugiou na Jordânia fugindo da guerra. Rivin, iraquiana de 23 anos, mostra um grande mapa realizado inteiramente em mosaico junto com outros 17 artistas, o mapa bíblico do país que a acolheu, um projeto da Caritas jordaniana destinado aos cristãos iraquianos. Demorei 50 dias para realizá-lo completamente. Não foi fácil. Madaba guarda outros preciosos mosaicos que na época bizantina enfeitava casas e igrejas, como a igreja dedicada à Virgem Maria, realizada 150 anos depois da conquista muçulmana. No sítio vemos um mosaico da última fase, onde se lê também a presença islâmica, seja porque vemos uma grande presença geométrica, seja porque esses mosaicos são muito simples. Há um fundo branco e uma decoração por cima, como se fosse um pequeno desenho digital. Com uma paleta muito reduzida, conseguiram fazer coisas incríveis. Também Franco Chiorilli, moisacista restaurador, colocou profissionalismo e paixão à disposição. No seu laboratório de Madaba, graças a duas ONGs italianas, Avzi e Habib, os refugiados iraquianos aprendem a arte do mosaico em cerâmica. Nossa ideia era começar a ensinar-lhes uma profissão. Temos os jordanianos que fazem mosaicos em pedra, mas nossa ideia foi nos orientarmos para o mosaico feito em cerâmica, normais cerâmicas que se compram para as decorações da casa. Uma arte que Ryan e outros 4 colegas estão prontos para exportar para a Austrália. E o visto tão aguardado, enfim, chegou. Depois desses 2 anos de laboratório, esperamos conseguir abrir ali uma pequena atividade.